Vamos lá, então, iniciando aí pontualmente às 10h30. Bom dia, Varejo, que está nos acompanhando. Bom dia, Murilo. Obrigada aí por ter topado bater esse papo com a gente. Gostaria de convidar aí os participantes para se apresentarem no chat, falarem um pouquinho de que empresa são, de qual área vocês atuam e de qual cidade vocês falam. Eu sou a Rúbia, sou gerente de expansão da Data System. Nós somos uma empresa de software especialista em soluções para o varejo de calçados e roupas. Ficamos aqui no interior de São Paulo e hoje temos o prazer aí de contar com a participação do Murilo. Vou pedir para você se apresentar, Murilo, e aí depois eu faço uma introdução para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá? Poxa, legal. Se apresentar é sempre difícil, né? É muito difícil você falar sobre si, mas vamos embora. Minha formação é jornalista, né? Eu sou formado em jornalismo já faz alguns bons anos. Eu trabalhei muito tempo na redação em redações, né? Jornais, trabalhei sempre coordenando equipes na parte criativa, né? E depois eu acabei me tornando quase que como sem querer um produtor. E depois eu acabei criando um blog com a minha ex-esposa, a gente começou a bombar de certo modo aí na internet. E depois eu acabei entrando para o LinkedIn, né? Então, é até difícil eu dizer o que eu faço. Eu faço tantas coisas, mas a minha formação é jornalista, eu sou produtor de conteúdo faz algum tempo. Também dou aulas, né, em algumas instituições e também cursos livres que eu acabo promovendo, né? Tem um curso online, também tem cursos presenciais que eu fazia antes dessa pandemia toda aí. E dou palestras e cursos pelo Brasil todo aí, falando sobre esse tema, né? Sobre storytelling, sobre comunicação e como se comunicar nessa era digital, né? Então, é basicamente isso. É o que eu sempre falo, o jornalista acaba fazendo muita coisa e é mais ou menos como é a minha vida no dia a dia. Legal, Murilo, já faz um tempo que eu te acompanho, né? Inclusive, eu sou sua aluna Que legal. assídua. E hoje a gente vai bater um papo, então, mais direcionado para o varejo, né? Você sabe que a gente está com o varejo em si está com um modo sobrevivência aí ativado há mais de 60 dias, né? Tem passado por vários desafios e mediante a pandemia existe uma preocupação que não é mensurável em relação às vendas, né? Principalmente em entender como que vai ser o comportamento do consumidor depois disso. Agora a gente está passando por vários desafios, um cenário e um ecossistema onde as lojas físicas estão tendo que se reinventar e, além disso, as lojas virtuais também. Então, a gente sabe que tem muito projeto aí de venda online saindo da gaveta. Quando eu falo venda online, é e-commerce, são redes sociais, é o WhatsApp. Então, as lojas têm procurado buscar novas estratégias para conseguir se reinventar nesse momento e talvez sofrer um pouco menos, né? E, mediante isso, novas estratégias são sempre bem-vindas, né? Por isso que a gente decidiu até trazer um tema um pouco diferente. O storytelling, eu considero ele que é um tema um pouco novo, assim, para o varejo. Grandes marcas já fazem grandes campanhas utilizando isso, mas estudando um pouco mais sobre o tema, eu entendi e eu percebi que, além de marketing, é possível utilizar isso na própria venda, né? Então, por isso que eu até comentei com vários lojistas que eu conversei. Esse é um tema para empreendedores, para diretores, para gerentes, para vendedores e para marketing, né? Um ecossistema, a gente consegue abranger todas as áreas da loja. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de te convidar para fazer uma introdução sobre o que é storytelling, para as pessoas que estão aí e não ouviram ainda falar desse termo ou conhecem muito pouco sobre o tema. Tá, joia. Na verdade, assim, né? O tema sendo abordado é muito recente, né? A conceituação do tema é muito recente, né? Estamos falando de 70, 80, quando o cinema começa a falar muito sobre isso, mas, na verdade, conforme for falando aqui, os vendedores e as pessoas que estão direto com o público vão perceber que já faziam isso quase que de maneira intuitiva ali, né? Já no processo de lidar com o cliente, já participava, já tinha alguns preceitos ali, mas é muito interessante a gente entender primeiro como se baseia e como é feito isso para que, quando a gente domina uma técnica, fica mais fácil a gente reproduzir ela, né? Então, só para introduzir aqui, o storytelling é uma palavra
que é recente, né, a palavra de origem inglesa, nada mais ou menos é do que, assim, tem definições específicas com ela, né, sobre ela, mas a que eu mais gosto de chegar na conclusão aqui, que é o seguinte: storytelling nada mais nada menos que um conjunto de técnicas, né, e ferramentas, ou seja, existe um jeito certo de fazer isso, né, não é simplesmente contar histórias, né, acho que a tradução mais literal seria contar histórias, e todo mundo que lida com pessoas, que lida com produtos, sabe que o processo de história ele é muito habitual na hora que você está na conversa, ali no dia a dia do seu cliente. Então, é um conjunto de técnicas e ferramentas que são feitas para compartilhar essas ideias ou esses produtos, né, as ideias acerca dos produtos. E aí existe um jeito certo de fazer isso, que é por meio de narrativa, ou seja, você incluir personagens, universos, você criar realmente toda uma estrutura por volta, tanto da marca, quanto do produto, quanto da própria venda em si, né? Com a finalidade, então, de a gente conseguir engajar esses públicos. O que quer dizer engajar? Né? Trazer esse público para perto da nossa marca, para perto do nosso produto, isso utilizando disso de forma emocional, né? Ou seja, você acaba sempre atingindo o seu cliente na perspectiva de trazê-lo a partir de causar uma emoção a partir dele, né? O exemplo mais clássico, e é até onde deu a origem aqui do storytelling, é o próprio cinema, né? A gente fica apaixonado pelas histórias, a gente se emociona, a gente se engaja com os personagens, torce por um, torce pelo outro, né? Quer com se dê mal, enfim, a gente acaba sempre tendo esses sentimentos primeiras histórias. Então, é uma técnica que se utilizou da narração que foi incorporada dentro do mundo dos negócios, né, e dentro do mundo da comunicação de modo geral. Então, o storytelling é basicamente isso. Assim, existe um método, existe um jeito certo de se fazer isso, né? Foi descoberto que existiam algumas regrinhas, algumas coisas que a gente pode utilizar. E ele é um meio, né, para chegar até o cliente. É uma maneira, mais uma das maneiras que a gente tem de chegar nele. Ele deve, enfim, ele deve sempre ter a finalidade, que no caso das lojas aqui é vender, né? Ou seja, é levar esse produto para ele. Então, é uma maneira que você tem de você comunicar com o seu público a partir de contação de histórias, né? E é muito interessante falar disso, de histórias, porque quando eu falo de histórias, geralmente as pessoas imaginam histórias de ficção, né? Então, cinema, literatura, mas não, né? São as histórias das pessoas, as histórias das marcas, as histórias dos produtos, tudo, basicamente tudo que existe no universo tem a sua história, né? Até cada um de nós tem a nossa própria história. Então, a gente deve simplesmente entender que a história da minha marca, a história do meu produto, a história da minha loja, a história de tudo que está em volta de mim também impacta profundamente a maneira do cliente. E se eu entendo melhor a história do cliente, eu entendo também o que ele precisa. Entendendo que ele precisa ter um canal direto aí de venda, né? Então, o storytelling é realmente uma maneira muito interessante assim de você chegar no ser humano a partir dessas técnicas todas. Will, com base assim nessa introdução rápida, já ficou muito claro que hoje o pequeno e o médio varejo também podem utilizar essa técnica, né? Não só as grandes marcas. O que você falou em relação ao emocional, tem uma palestra que eu assisti da Marta Gabriel, que inclusive você deve conhecer, onde ela citou que a emoção ela é 10.000 vezes mais rápida do que a razão, né? E eu acredito muito no poder da comunicação, seja no poder da conversa, seja no poder na hora de escrever para transmitir alguma mensagem, mas tudo isso demanda também de conhecimento, né? Então, olhando para o varejo de moda, acho que já ficou claro, então, que a gente consegue aplicar no pequeno e médio varejo. Eu gostaria, assim, de entender como que as lojas podem utilizar isso na prática hoje. Tá. Inclusive, olhando para esse cenário de crise, se você conseguir abordar um pouco desse contexto, acredito que vai agregar bastante. Tá, vamos lá então. Na verdade, assim, né, o processo de storytelling, ele tem vamos dizer assim, uma raiz, né, uma matrizinha menor, que é o que precisa ter para ser um storytelling, né? E aí eu vou tentar criar uma ilustração aqui. Todo o processo de storytelling tem 3 partes, né? A primeira é o personagem, né? Indo em direção de alguma coisa, ele indo conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, tem sempre um objetivo final, e no meio disso ele enfrenta o que a gente chama de força antagônica, né? Ou seja, o vilão aí para as histórias mais clássicas. Você diz assim, interessante, mas o que tem a ver com o meu universo aqui? Totalmente. O que é um processo de venda? Não é um cliente indo em direção de alcançar alguma coisa, pode ser um produto, pode ser uma solução, pode ser simplesmente se sentir bem, enfim, alguma coisa, e no meio ele enfrenta os problemas, que são as objeções, né? Falta de dinheiro, falta de tempo, enfim, as objeções mais clássicas que a gente acaba ouvindo todo dia. Então, esse processo de storytelling, ele se aplica também
dessa de vendas, né? Então, seja uma audiência tentando resolver algum problema, aliás, buscando uma solução, mas enfrentando algum problema. Então, dentro dessa realidade de vendas, dessa realidade de tentando encontrar um pouquinho mais o que a gente vai fazer o nosso cliente, a gente acaba tendo aí sempre a relação de... Mas o que isso tem a ver com vendas, né? Você fala assim, o que isso tem a ver? Bom, primeiro que porque a gente pode utilizar storytelling dentro do processo de vendas? Primeiro porque melhor do que você falar sobre um produto é você contar sobre esse produto, né? Você realmente explorar aquela marca. Eu sempre gosto de dar um exemplo muito bom, que uma vez eu fui fazer essa palestra também para um pessoal de corretagem, né? Corretor de imóvel, eu dizia sempre para eles assim, né? Na hora que você for mostrar um imóvel para o seu cliente, você não vai chegar lá e dizer assim, olha, isso aqui tem 1.000 metros quadrados, são 3 quartos, está no andar 12. Isso ele já sabe, isso ele já pesquisou, ele já mostrou isso, ele encontra na internet. O que você vai fazer com ele é mostrar para ele como aquilo é útil para ele, como aquilo de fato realiza alguma coisa. Então eu brincava com ele dizendo assim, você vai fazer o seguinte, você vai levar o cara até a churrasqueira lá na sacada e vai dizer assim para ele, mas já imaginou, cara, final da Champions, aqui, você com seus amigos reunidos, um frigobarzinho aqui no canto, pô, churrasquinho ali no canto. Ele já visualizou essa cena. Então, ou seja, eu criei um universo em volta desse produto. E aí ele fala, poxa, é verdade. Aí eu pego a mulher, levo ela lá pro closet, fala, imagina isso aqui cheio, né? Então, você vai criando, pega a criança, leva lá para a brinquedoteca, fala, imagina seus amiguinhos aqui, você brincando. Então, você vende nada mais, nada menos do que uma emoção. E isso, assim, não é você... porque existe uma ideia de que o vendedor ele engana as pessoas, né? Essa é a ideia, vamos ter que ludibriar o cliente. Não é isso. É você realmente mostrar para ele que existe uma realidade da qual ele ainda não tinha percebido e que a gente pode trazer para a realidade vivencial dele, né? Meu pai conta a história também de ele comprou um carro porque o cara simplesmente deu a chave na mão dele, era um cadete na época, né? Era um carrão aqui na época. Deu a chave na mão dele e falou, vamos dar uma volta? E deixou ele dirigir o carro. Ele falou, bicho, na hora que eu pisei no carro, na hora que eu entrei nele, parecia que era meu aquilo. Então, ou seja, ele criou um processo de desejo mesmo, né? Então, ou seja, ele não estava interessado que ano que era o carro, quantas potências ele estava também interessado nisso, mas não só isso. Ele se visualizou a partir disso. Então, quando você explica alguma coisa, você sempre conta uma história, né? Você acaba sempre tendo um processo de falar um pouco sobre a história das coisas. Então, isso é interessante. O segundo ponto é que histórias ganham atenção, né? Então, imagina, né? A gente está num contexto aí muito conturbado, ainda mais depois da pandemia, onde as pessoas estão realmente com medo, elas têm a sensação de insegurança. Então, como que você faz isso? Você ganha a atenção delas a partir de contar a história, que tirem delas essa sensação ruim, que mostrem para ela que as coisas podem ser alcançadas, né? Não sei se vocês já tiveram essa percepção, né? Às vezes está num dia ruim, aí você assiste um filme e aquilo te tranquiliza. Você fala, poxa, estou mais tranquilo, estou mais leve. Então, o vendedor ele também precisa ter esse processo, já que através das histórias, dos processos, dos produtos, da marca, tudo isso nesse pacote todo, que ele pode mudar o status realmente daquele vendedor, daquele cliente, aliás. Então, a história tem essa capacidade assim de você desenvolver muito isso. Dentro do processo de lojas menores, né, as pessoas dizem, mas isso é coisa da Coca-Cola, né? Isso é coisa de gente grande. Não, dentro dos processos você pode, no dia a dia, lidar com os clientes. Né? E o interessante é que quanto mais contato você tem com os clientes, mais você conhece eles, né? Então você sabe ali que a dona Maria vai lá e compra só aquele tipo de produto, que o seu Joaquim vai lá e ele gosta de olhar na loja. Você consegue identificando isso e criando esses perfis a partir do atendimento ao seu próprio cliente, né? Você realmente, a ideia da história é driblar justamente essa sensação de, pô, tô querendo te empurrar um produto, né? Não tem coisa pior do que a gente se sentir coagido por um vendedor a comprar algo, né? Então, se a gente tem esse benefício de entender por que aquilo nos faz bem, por que aquilo nos faz sentir bem, né? A gente acaba tendo uma tranquilidade maior na hora de comprar. Então, perceba, as marcas que hoje estão dentro de um processo de pandemia, mas que mostram que estão tranquilas, que têm um bom produto, que elas servem, realmente continuam servindo os seus clientes de maneira desejável, elas continuam tendo um fluxo de vendas, né? A gente pode esquecer disso, as marcas elas têm persona também, né? Elas têm uma identidade humana. Então, por exemplo, quando a gente pensa em McDonald's, a gente pensa em uma pessoa feliz. Quando a gente pensa em Burger King, a gente pensa em... Cada um tem um sentimento em relação a isso. As marcas também têm isso. Então, contar histórias da nossa empresa também nos ajuda muito na hora da gente conseguir vender, né? Entender quem é esse cliente, gerar essa identificação dele com a marca, né? E mostrar para ele que dá para se sentir bem mesmo
estando numa situação muito complicada. Não sei se vocês acompanham, assim, mas eu estava vendo uma pesquisa outro dia. A minha mãe trabalha no Boticário, né? Então, assim, a gente falando sobre esse mercado, ela disse: olha, filho, o mercado da beleza foi o único mercado que aparentemente não sofreu tanto com a pandemia. Por quê? Porque as pessoas continuam tendo que sentir a sensação de estar bem, a sensação de manter-se firme não só na aparência, né? Mas ou seja, utilizar essas emoções para vender também é uma boa maneira de você engajar. E as histórias fazem isso com a gente, né? Elas dão esse overload de informação que a gente chama na comunicação, né? Essa quantidade enorme de informação, mas também elas têm a capacidade de chegar até o outro lado, até a parte emocional do nosso cliente. E emocional não quer dizer coagir ele, né? Não quer dizer trazer um sentimento ruim para ele, mas é justamente trabalhar com ele nessas categorias de, pô, você está se sentindo bem, deixa eu te ajudar com alguma coisa, tem alguma coisa que eu posso fazer por você. Então, nesse sentimento de ajuda mesmo, né? Eu sempre falo isso, atenção é tudo nessa era de hoje. Então, se você não está tendo atenção do seu cliente, está falando sozinho, né? E tem um monte de marcas falando sozinho. Então, lá ali com o cliente, a gente tem que perceber quais são as demandas emocionais dele, sentir mesmo quais são as demandas emocionais e oferecer isso para eles. Então, fique tranquilo, a gente pode te atender de uma maneira que vai para você no dia a dia, né? Eu vejo que eu concordo com tudo que você falou e eu acredito que o mercado de moda, hoje em específico, ele tem uma grande oportunidade nas mãos, né? Porque muitas marcas têm o contato do cliente, aí entra muito nisso que você falou. O vendedor ele tem a oportunidade de fazer uma ligação ou mesmo de mandar um WhatsApp, iniciando um relacionamento muitas vezes mais próximo que ele ainda não tinha, né? E aí vai muito de encontro com isso que você falou, de pedir como que ele tá, de pedir como que tá a família, de procurar mesmo adentrar nesse lado emocional. E a partir disso, né, conseguir talvez ali um engajamento para conseguir fazer uma venda. A gente gosta muito, Murilo, de colocar o porquê na frente das coisas, né? As lojas, elas querem vender mais, né? Isso é fato, ontem, hoje e sempre vai ser dessa forma. E a gente esbarrou com um cenário que não era esperado que fosse se ficar tão longo, né? A gente tem 2.100 lojas clientes hoje e a gente passou por momentos onde 100% das lojas estavam com as portas fechadas. Então, no início, houve assim uma paralisação por parte dos empresários. Isso envolve também não só o varejo de moda. Nós da Tassis, a gente ficou paralisado. Falou, meu Deus, o que vai acontecer e o que a gente vai fazer? É um momento de muita incerteza até hoje, né? A gente sabe que muitas cidades já estão em processo de retomada. Eu sei que você está em Londrina, no Paraná, não sei como que está aí. E outras cidades estão num cenário mais crítico ainda, onde foi decretado que realmente não pode sair de casa sem autorização, né? São Paulo, por exemplo, está um cenário bastante caótico também. Então, a gente quer continuar vendendo e pós-pandemia a gente vai precisar entender o consumidor e vender mais. Por que utilizar essa estratégia de storytelling na comunicação? Tanto no digital quanto em questão de relacionamento, de se aproximar do cliente. Na verdade, como eu disse, né, as ferramentas de storytelling, elas têm uma parte grande assim, na hora de você realmente conseguir... Está conseguindo me ouvir? Agora sim, tinha dado uma travada. Está conseguindo me ouvir? Eu acho que ele deu uma estabilidade. Até isso a gente está falando na pandemia. Até então, na verdade, assim, o processo de comunicação, a gente sempre se esquece disso, né? Eu sempre repito isso nos lugares que eu vou. Quando a gente está falando de empresa, a gente tem que lembrar que mais importante do que a nossa própria história é a história do nosso cliente, né? O que ele tem, o que ele carrega com ele do lado de lá. Porque quando a gente vai vender, na verdade, a gente vende mais a emoção dele do que necessariamente a nossa. Então, acho que uma grande complicação que a gente tem na hora de vender é se preocupar só consigo, né? Então, você está preocupado em mostrar o seu produto para ele. Olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. E, às vezes, você nos pergunta o que o cara do lado de lá está querendo, né? Qual que é a necessidade dele. Então, acho que essa, para mim, é uma das maiores dificuldades na hora do vendedor tem na hora de vender, né? Ele se preocupa simplesmente com o produto dele, ou seja, quais são as qualificações técnicas, quais são as coisas que ele tem, qual é o estoque dele. Ele se preocupa sempre em tentar trazer para o cliente um produto, e na verdade o que você tem que trazer para ele é uma solução, né? Um sentimento, uma maneira de você fazer com que ele se sinta bem. Então,
O storytelling ele se aplica principalmente na comunicação a partir disso, né? A partir desse primeiro atendimento com o cliente. Tem também um segundo lado assim, que eu acho interessante, que é o que a gente chama de branding storytelling, né? Que é aquela oportunidade que você tem de comunicar os valores da sua marca, a mensagem que você tem com a marca, né? Ou então aquela sensação de que o que você está vendendo, né? Qual é a razão que você está vendendo? E o cliente de hoje ele se tornou cada vez mais difícil, né? Você tem que criar emoção nele, né? Ele só compra a partir de uma relação que ele tem com o comprador ou com você. Ele não é mais aquele cara que, eu vou entrar na loja e vou comprar. Não, ele tem realmente que criar essa afetividade com a marca. Ele tem que se identificar com a mensagem da marca. Olha só o cliente do 2.0 que a gente chama, né? 3.0, não sei nem qual está mais. Ele tem dificuldades de cliente. Eu fico vendo, eu sempre cito a minha mãe, porque ela é uma vendedora incrível, assim mesmo, né? Ela tem essa capacidade de captar rápido, assim, que o cara precisa oferecer. Então, às vezes eu fico vendo ela conversar, quando eu morava com eles e tal, e ela dizia assim, olha, não tem problema, você não tem como vir na loja, eu levo para você. Então, assim, era uma pessoa que ela se fazia satisfeita. Por quê? Porque simplesmente ela não ia perder aquela venda por causa disso. E a pessoa gerava na pessoa uma sensação de, poxa, que legal, ela está resolvendo o meu problema aqui agora que eu preciso. Então, isso gera uma fidelidade, né? Ou seja, não é mais sobre o produto, é sobre o que você gera, né, nesse cliente a partir desse produto, através dessas histórias, né? E esse é um caminho, o storytelling é um caminho muito curto entre o interesse de um público, a marca e a história desse público, né? Acho que é o caminho que você consegue juntar. Tem uma frase do Scott, esqueci o sobrenome dele agora, né, que foi presidente da Coca e tal, da P&G um tempo, que ele fala assim, uma marca não é mais o que ela diz que ela é aos consumidores, ela é o que os consumidores dizem que ela é uns aos outros, né? Ou seja, então quando a gente tem essa capacidade de impactar profundamente a partir de um produto, você traz essa certa fidelidade, né? E você usar isso na comunicação do dia a dia, seja digital, ou seja na comunicação pessoa com pessoa ali, né, nos outros canais de comunicação, você consegue gerar essa sensação muito grande que o cliente precisa de você, que você realmente faz parte da vida dele, né? Uma das maneiras que eu sempre falo, assim, o vendedor ele tem que ser o consultor, né, do cara, ele tem que mostrar para ele o que de fato é importante para ele. E não tentar vender um produto, você dizer assim, olha, eu lembro uma vez que eu fui comprar uma camisa que eu achei muito interessante e tal, aí eu saí na loja, assim, a vendedora falou para mim assim, olha, posso ser bem sincera com você? Ela falou assim, eu não achei que ficou muito bem. Ela falou assim, eu achei meio rude na hora, assim, né? Falei, nossa, que sincerona, né? E ela disse, mas eu tenho uma outra solução para você, quer ver? Eu vou te apresentar uma outra, que inclusive era até mais barato, não era nem um upsell, né? E ela me mostrou tal, e eu vesti e me senti melhor mesmo. Aí eu disse, olha, obrigado que você me ajudou. Ela falou, não, eu sou um pouco enxerida mesmo, ela falou assim para mim, mas é que eu achei que ia te caber melhor mesmo, que resolver melhor os seus problemas e tal. E aí eu fiquei feliz com aquilo. Ou seja, óbvio que existem outros jeitos de abordar, né? Não necessariamente esse é o melhor de todos, mas ela conseguiu resolver um problema para mim. Eu saí de lá com a sensação de que ela fez o melhor que ela podia ter feito por mim, né? Então, isso é muito interessante, isso tem muito valor. Então, até hoje eu continuo voltando lá e comprando algumas coisas. Até hoje ela virou minha amiga, a gente até brinca, falei, ei, tô bem e tal, não sei o que lá. Então, ela acabou se tornando uma consultora para mim, né? Ela acabou se tornando uma pessoa que resolveu os meus problemas. Talvez se eu tivesse saído daquela primeira, eu ficar meio, será que tá bem, será que não tá? E o vendedor tem a sedução, né, de dizer assim, não, você está ótima, maravilhosa, é para você esse número. E às vezes não, né, às vezes você precisa resolver ali os problemas dela, oferecer outras coisas, né, dizer, olha, eu quero mostrar para você uma nova possibilidade a partir daquilo que você já vencia. Então, ser esse consultor é uma das coisas fundamentais, assim. E na comunicação, quanto mais você ajuda o seu cliente, né, quanto mais você ensina ele, educa esse mercado, quanto mais você mostra para ele que você é uma autoridade sobre aquele produto, mais ele vai depender de você daquilo, mais ele vai querer saber, poxa, quando fala desse assunto, é com a Ruby, então é com ela que eu vou falar, né? Então, esse é um método interessante, assim, de a gente tentar encantar os clientes e tirar essa situação do tipo, ele está só tentando me empurrar alguma coisa. Não, ele está tentando me ajudar, ele está tentando oferecer para mim uma solução da qual eu não conhecia. Então, o storytelling ele tem essa capacidade aí de a gente conseguir tirar uma pessoa da área de interesse e levar ela para ser um cliente satisfeito, né? Um cliente que precisa,
Eu sempre falo assim, o perfil do cliente é aquele cara que precisa não só se sentir satisfeito com o propósito daquela marca, né, com as pessoas daquela marca, mas ele precisa ter uma experiência única com aquilo, né? Então esse também é um segundo lado. E um terceiro lado que é ter uma ligação afetiva, né? Então eu volto sempre lá na Daiane, sempre volto lá e falo, Daiane, tudo bem? Preciso comprar umas roupas novas aí, me ajuda aí. Ela, tá bom, não, o que você está pensando? Então, ou seja, esses 3 pontos interessantes, né? Sentir confortável com o propósito da marca, com as pessoas da marca, ter essa experiência única e também ter essa ligação afetiva. E pela comunicação a gente consegue fazer isso muito bem, através do storytelling. Eu Murilo como produto, assim, né? O produtor de conteúdo. Hoje eu percebo que isso é muito forte, assim. Quem são as pessoas que me leem? Quem são as pessoas que compram o curso? São as pessoas que estão confortáveis com aquilo que eu penso, são as pessoas que têm uma experiência dentro do curso que elas não tiveram em outros, né? Então isso eu foco muito nisso mesmo. E também na ligação afetiva. Puxa, o que esse cara fala é legal, eu gosto de acompanhar ele me ensina, ele me ajuda em processos, né? Então, assim, isso é muito mais forte que necessariamente fechar uma venda no final do mês, né? Então, isso é uma construção mais robusta. Tanto é que, assim, ó, eu sempre falo, nesse cenário de pandemia, realmente só ficou mais complicado para as pessoas que não tiveram essa fidelização dos clientes, né? Estou falando assim, dentro da área, principalmente de alimentação, né? Você continua comprando nos restaurantes que você comprava, você continua comprando nas lojas que você comprava, só compra de outro modo, com outro tipo de atendimento, mas você ainda é fidelizado naquilo lá, naquela loja, naquele atendente, naquele gerente, né? Então, naquelas pessoas que trabalham ali. A única diferença é que se você não fez esse trabalho de fidelizar muito bem o seu cliente, de gerar para ele uma sensação de que ele precisa de você, de fato, aí fica um pouco mais difícil você vender. Então, acho que focar nisso é muito importante. E não é novidade para ninguém, né? As pessoas acabam comprando sentimentos. Então, a gente tem que focar nisso de uma maneira muito correta mesmo. Excelente o exemplo da camisa que você deu. E aí eu acabei voltando no tempo. No mês de fevereiro, eu sou nova aqui em São Paulo, vim para cá no final do ano passado. E no mês de fevereiro eu fui convidada para participar de uma festa e eu precisava de um vestido. E aconteceu tudo muito rápido. E aí, eu não conheço muitas lojas aqui, comecei a dar uma pesquisada, tive experiências ruins em 3 lojas onde eu entrei e não recebi atenção. Essa foi a principal coisa que mais me marcou. Eu fui olhada dos pés à cabeça, enfim, a coisa não evoluiu, eu simplesmente saí da loja em menos de 3 minutos. E aí eu cheguei, acho que até ela está assistindo a gente, eu cheguei na Morena Rosa, aqui de São Paulo, do Oscar Freire. É uma loja muito empoderada, assim, eu pensei, será que eu entro? Eu falei assim, quer saber, eu conheço a marca, eu vou tentar. E eu entrei, e eu fui atendida por uma pessoa que fez toda a diferença. Ela, primeiro, começou pedindo o que eu buscava, porque eu buscava, então ela entendeu todo o cenário. Ela me colocou ali num sofazinho e ela trouxe diversas opções para mim. Em resumo, eu fiquei dentro da loja 3 horas. Enquanto eu provava as roupas, ela fazia eu me sentir na festa, ela fazia comentários, então indiretamente ela usava um pouco de tudo isso que você falou. E o resultado foi que eu saí de lá com um vestido e eu saí de lá com várias outras peças, porque a loja estava em promoção, em condições de pagamento legais, então faz todo sentido com essa linha que você trouxe. Murilo, aproveitando que a gente está falando um pouco sobre vendedor, sobre cultura, a gente tem 2 perguntas aqui. O Matheus, ele fala que uma dificuldade dele hoje é colocar tudo isso na prática, porque eles têm uma certa rotatividade dentro da loja, que isso é uma coisa hoje normal para o varejo, essa questão de entra vendedor, sai vendedor. E também a quantidade de produtos é bastante grande e a quantidade de clientes também, tá? Ele pediu se você tem algum case de sucesso para citar para a gente de empresas no varejo de moda que estão fazendo isso. E aproveitou também para parabenizar o conteúdo que você está trazendo e ele disse que você é demais. Que legal. Então, na verdade, assim, ó, eu não conheço no case que eu tenha participado ativamente, mas eu conheço alguns bem interessantes, assim, tá? Primeiro, eu preciso dizer o seguinte: a grande sacada, eu acho que o varejo precisava ter em relação a cliente, né? Principalmente a cliente, depois eu vou falar sobre o vendedor, a cultura do vendedor, que é a ideia de você criar uma comunidade a partir da sua marca, né? E aí, assim, o que eu quero dizer com criar comunidade? É ter um grupo de pessoas que são fiéis à sua empresa, né? Ou seja, que participam daquilo de maneira ativa, que são evangelizadores, como a gente fala, né, da marca, pessoas que colocam a sua marca. Construir isso é um processo que realmente depende totalmente
a maneira como você constrói a sua marca, da maneira como você constrói os seus produtos, tá? Então, acho que o primeiro foco interessante, antes de falar com o vendedor, é criar uma cultura dentro da empresa de que aqui você faz parte de um processo e dentro desse processo aqui todo a gente tem algumas diretrizes importantes a ser seguidas, né? E criar essa cultura. Então, isso é um pouco mais difícil por causa da rotatividade, mas quando isso já está muito robusto, quando isso já está muito formado pelos gestores da marca da empresa, a gente acaba tendo uma inserção diferente do vendedor. Quando ele entra, ele já cai nesse ambiente, esse ecossistema saudável, né, da cultura da empresa, e aí fica muito mais fácil ele se moldar. Então, você não precisa mais, eu sempre falo, né, você não precisa mais ficar correndo atrás de vendedor, né? É ele que tem que correr atrás de se adequar à sua cultura, né? Então, isso é realmente no dia a dia uma das coisas muito interessantes de se construir. Eu acho que é um foco que todo gestor, principalmente do varejo, precisa ter, né? Aqui na Morena Rosa, vou dar um exemplo, nós, os vendedores, trabalham dessa maneira. Então, o vendedor precisa entrar nessa rotina, precisa entrar nisso aqui. Olha, a gente aborda os clientes assim, a gente faz esse tipo de pergunta, a gente liga para eles no final de semana, não sei, enfim, né, quais são as práticas específicas. Então, criar uma rotina, uma cultura, para que não tenha esse problema de cada vendedor age de uma maneira, né? Isso é difícil, porque provavelmente nessa loja que você citou, que você entrou, deve ter acontecido isso. Não são todos os vendedores que trabalham mal, não é a marca que trabalha mal. Às vezes é uma pessoa, um vendedor que está num dia meio ruim e tal, está insatisfeito com alguma coisa, ele acaba tratando o cliente mal. Só que para o cliente final, essa é a comunicação que a marca faz, né? Então, ou seja, quanto mais a gente conseguir criar esse círculo de comunidade, não só com os clientes, mas também com o grupo, né, com o time, ali, a ideia de time mesmo, isso gera no colaborador uma sensação de eu estou tendo a honra de participar de algo que realmente é muito bom, né? Então, acho que esse desafio, assim, no dia a dia, é uma das coisas um pouquinho mais complicadas, mas se você focar nisso, você criar isso, né? Criar treinamentos, criar abordagem, é uma coisa que eu aprendi também, tá? Dando aula para vendedores. Eles também se sentem muito perdidos no processo. Eles também não, a maioria das empresas, né, menores, assim, jogam um cara no processo lá, né, de vendas e o cara fica perdido. Ele fala, meu Deus, o que eu faço, o que eu falo? Ele fica totalmente perdido. Então, se a gente tiver uma padronização disso, né, você pode ver que as grandes marcas todas têm uma padronização de atendimento, né, e aí padronização não quer dizer robotização, né, não quer dizer, olá, tudo bem, senhor, como você está? Não é isso, né? Mas é você sempre ter uma linguagem, um tom de voz, uma comunicação, um tipo de marca. Dentro do varejo de moda, eu vejo bastante, assim, como isso é forte nas empresas grandes. Vou dar um exemplo, né? Lojas de artigos de skate. É uma outra linguagem, é uma outra galera, é um outro tipo de abordagem, um outro cliente. Lojas de roupa fina, é um outro atendimento. Ou seja, perceba como tem as culturas das empresas. E isso é construído a partir do dono da empresa, do fundador da empresa, da gerente, da gestão. Essa era capaz de então, acho que tentar entender qual é a cultura da empresa, né? Qual é a cultura de atendimento. Mesmo do vendedor é encontrar perfis, né? Isso é uma coisa assim, eu contrato hoje também, eu trabalho, uma das empresas que eu trabalho é o Mosquite, né? Que é um CRM de vendas. Lá dentro do Mosquite, a gente tem um perfil de gente, que é pessoas jovens, né? A gente se importa muito com se a pessoa sabe vender ou se a pessoa realmente tem um perfil específico para aquele cargo. A gente se importa aqui, se ela tem a cultura de aprendizado, se ela está disposta a aprender, né? Até que a gente tem um vendedor de 18 anos lá, um moleque que vende absurdamente. Ele tem 18 anos, né? Por quê? Porque a gente cria essa cultura. Cara, você quer aprender? Então entra aqui, a gente vai te ensinar. Então a nossa cultura eu não quero gente preparada, a gente quer preparar pessoas para o mercado. Eu sei que no dia a dia do varejo é um pouco mais difícil isso, né? Porque atendimento direto com o público, tal, então é outra realidade. Mas assim, tentar entender qual é o perfil de vendedor que eu quero também para minha loja, né? E aí hoje também é muito mais fácil você identificar, né? Quais são os modelos que estão funcionando, quais são as pessoas que estão funcionando, como que a gente pode moldar realmente o caráter desse time a partir disso, né? No dia a dia, observar, falar, olha, seguinte, eu sei que no dia a dia é um pouco mais difícil você orientar e até moderar ali, né, os seus vendedores, né? Não tem tempo de você ficar ali, olha, fala assim, que é melhor, mostra. Eu sei que não dá tempo de fazer isso, mas talvez de períodos em períodos criar ali uma rotina, né? Toda sexta-feira fazer uma reunião com a galera, falar, e aí, pessoal, o que vocês sentiram dessa semana? O que vocês acham que a gente pode melhorar aqui no processo, né? Como que
como que vocês estão sentindo o mercado, né? Porque o vendedor, eu sempre falo, o vendedor ele é a vitrine ali da sua loja, ele está diretamente ligado com o cliente. Então, é ele que sente a clientela, né? Eu trabalho com marketing, eu sempre falo assim, o único jeito de eu descobrir quais são as objeções dos meus clientes é conversando com os meus vendedores. Galera, no dia a dia ali com seus clientes, o que as pessoas estão falando? Elas não estão pagando por quê? Elas não estão gostando dos produtos? O que está acontecendo? Então, o gestor ele precisa ter essa habilidade também de criar esses pontos de diálogo com o seu time. Eu acho que isso não só diminui também a rotatividade de pessoas, né, a satisfação de trabalhar ali, do que necessariamente, do que também a gente pode criar e criando essa cultura a partir do tempo, né? Então, assim, eu sei que isso tudo pode soar como uma coisa muito mas no dia a dia isso é difícil de fazer, mas experimente fazer coisas práticas, assim, né? Realmente, faça uma reunião de feedback por semana com o seu time, ele junta os seus vendedores e fala, galera, eu queria ouvir vocês, eu queria entender. Isso, inserindo isso na cultura dos seus vendedores, eles também vão se sentir participantes daquela marca. Aí cria essa ideia de comunidade que eu estou falando para você. Né? A gente faz lá no Mosquite, a gente reúne todos os times, cada um com o seu gestor, com o seu time lá e fala, e aí galera, vamos conversar sobre os projetos? Como é que está andando? O que está fazendo? Está sentindo falta do quê? Existe alguma coisa que eu posso te ajudar? Né? Então, esse diálogo, ele cria justamente essa sensação de comunidade. E aí você pode até dar treinamento ali, falar, olha, quando isso acontecer, vamos dar um exemplo, né? Aconteceu uma situação muito específica com um vendedor lá. Quando ele está sozinho, ele guarda aquilo para ele. Mas se ele está em 6 pessoas, ele fala, olha, essa semana aconteceu isso aqui, e você tem uma resposta para falar como ele se comportar, você ensinou todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo, quando estiver naquela situação, vai falar, então é assim que eu tenho que agir. Ou seja, você vai criando ali quase que um mentoring ali, né? E olha, vou ser bem sincero, tá? O vendedor, quando ele sente que tem alguém mentorando ele, ele fica muito satisfeito, assim, ele fala, caramba, agora somos um time, tem gente me ajudando no meu processo de amadurecimento, na minha própria capacitação, né? Então, sei lá, separa uma horinha ali da semana para conversar com eles, pode ser uma segunda, né, talvez, para falar os desafios da semana, ou então na sexta para tentar resgatar, né, o que aconteceu. Eu sei que existem umas relações também, eu já namorei uma pessoa que trabalhou em lojas, assim, então sei também muitas coisas do dia a dia ali, né? Sei também que existem, às vezes, pequenas rixas entre os vendedores, que às vezes se resolvem nessa situação, né? Eles entenderem que o outro é parceiro dele, não necessariamente alguém que está competindo diretamente com ele, né? Que dá para a gente criar uma cultura organizacional ali de colaboração e não de competição, né? Então, tudo isso é importante, assim, mais do que necessariamente vender no dia a dia ali, na pegada do dia a dia ali, é justamente você conseguir gerir esses times, tá? Então, eu acho que isso é fundamental, tanto numa ponta, você organizar o seu time, como na outra também preparar eles e capacitar eles para esse atendimento. Se eu tivesse numa empresa que me capacita o tempo inteiro, eu certamente não ia querer sair de lá por qualquer razão, né? Então, acho que isso é interessante demais a gente criar essa cultura, isso gera satisfação também, né? E acaba com essa história de rotatividade, assim. Eu trabalhei em agência, eu tinha esse mesmo problema. Em agência de publicidade é a mesma coisa também, roda muita gente. Quando você fala assim, olha, você faz parte de uma família, de um time, as pessoas tendem a falar, puxa, se eu vou sair daqui, e se eu for para outra empresa, chegar lá, não tem esse ambiente, não tem essa cultura que eu tenho aqui. Então, perceba como isso também faz falta na hora de você pensar nisso tudo, né, na gestão ali. É um pouco do que você falou antes, né, sobre o DNA da marca. Por que a marca existe e o que ela faz pelas pessoas. É sobre colocar as pessoas no centro mesmo. Exato. Esse termo tem sido muito usado, né? Tanto colocar os colaboradores no centro quanto os clientes. E essa questão que você comentou de cultura é uma construção diária mesmo, né? Não é uma coisa simples e rápida, mas o importante realmente é começar. A verdade é assim, é que às vezes nem os gestores sabem, né, a cultura da empresa, né? Eles estão ali no dia a dia, naquela correria. Eu digo gestores assim, de alto escalão, né? Às vezes o proprietário da loja ou até mesmo as pessoas ali que estão no dia a dia, às vezes nem elas compreendem direito qual que é a história da marca. Então, às vezes vale a pena dar uma pensada nisso, assim, o que eu quero comunicar, quem é meu público, qual é a mensagem que eu quero passar, né? Então, quando isso está muito claro para a gestão, também fica claro para a base, né? Exatamente. E voltando um pouco na minha história, né, da Morena Rosa, no final, na hora que eu fui embora, que eu me despedi da pessoa que me atendeu, eu descobri que ela era gerente. E para mim, o tempo inteiro, ela era uma vendedora, né? Então, para você ver, quando a questão que você falou de vir de cima, né? Quando existe um exemplo, né, é muito possível que as pessoas se espelhem no que a gerente, por exemplo, faz. Então, isso é extremamente importante. Murilo, tem mais uma pergunta aqui da Letícia. Ela pede como que você enxerga o consumidor final e o valor do storytelling para a marca, ou seja, quanto que isso impacta na decisão de compra desse cliente?
Ou por que ele compraria da minha marca, que usa o storytelling, e não de outra? Avançada já essa pergunta. Ótima pergunta, de verdade mesmo. Não sei se vocês, não sei qual vocês usam, mas eu uso a Apple, o iPhone, eu uso. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de comprar um iPhone novo, pegar aquela capinha, abrir, né, parece que vem uma luz assim, em cima do negócio, e a experiência com aquilo faz com que você se sinta até satisfeito. Não é barato, é um telefone caro, mas a experiência que você tem com aquilo faz com que gere justamente esse que ela mencionou, né, esse valor a partir disso. Então, ou seja, eu vou contar para vocês como que eu me tornei, para você ter ideia, para ilustrar, como que eu me tornei um cliente dessa marca, né? Falando de como a magia do storytelling funciona. Eu sempre fui aquele cara que falava assim, não, telefone é caro, imagina que eu vou pagar R$3.000 no telefone, de jeito nenhum, só para ligar, né? Eu ainda estava na redação e tal. Até eu comecei a viajar para dar as palestras e tal, fiz 99 cidades, né? Então, ou seja, aeroporto e hotel o tempo todo. Aí teve um dia, olha que loucura isso, teve um dia que o meu irmão falou para mim assim, cara, eu acho que você precisa do iPhone, porque ele vai te facilitar ali no dia a dia. Eu dizia, não sei, cara, acho muito caro, né? Olha só a percepção de preço e valor, né? Eu acho muito caro e tal, não sei se eu tenho coragem de pagar um negócio desse e tal. Ele falou, então eu vou te dar um de presente. Ele me deu um de presente. Beleza, para mim, no telefone normal e tal. Até que um dia, eu gosto muito de fazer fotos pro Instagram e tal, um dia eu tava andando e eu vi um avião passando no céu. Aí eu olhei assim e falei, vou te dar uma foto super legal aqui. Tirei o iPhone, desbloqueei, fiz a foto. Tal, e postei no Instagram. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, cara, se eu tivesse com o meu Samsung, eu jamais ia ter essa velocidade de ter que passar, tirar foto, e não consegui fazer a foto. Essa foto tá lá, o avião tá lá em Brasília já, e eu tentando tirar a foto ainda. Né? Então, isso eu falei, caraca, ele realmente é um produto que, para as minhas necessidades, aí fui para o aeroporto, chegava lá, tinha que pegar a passagem, imprimir aquela coisa toda. No iPhone não, só pegava, colocava ali, já estava no wallet ali e tal, já tinha a possibilidade de agilizar o meu processo. Nunca travava, que era um negócio que eu tinha muita dificuldade nas outras marcas. Então, aquela experiência minha ali fez com que a história por trás da Apple, né, de que não trava, é o melhor produto, é o mais rápido, fizesse sentido para mim. Então, ou seja, agora eu teria muita dificuldade se eu tivesse que trocar de marca. Por quê? Porque aquela experiência que eu tive com a marca, que eu tenho, aliás, na marca do dia a dia, até estou com o relógio aqui, né? Eu não tiro ele, porque para mim ele resolve os meus problemas do dia a dia. Eu preciso resolver um negócio rápido, eu vou aqui e respondo. Então, no meu dia a dia, ele é muito útil. O que eu quero dizer com isso? Eu não me importo de pagar mais caro do que os outros do mercado. Por quê? Porque eu acho que eu preciso das coisas que ele me chama. Então, ou seja, o valor que a marca tem para mim, ele está acima do meu preço. Então, eu acho que no dia a dia, se a gente consegue gerar isso para o nosso cliente, né, a percepção de valor maior do que o preço, a gente consegue engajar muito mais os nossos clientes dentro desse processo de storytelling pessoal. E como que a gente faz isso, né? A Apple não simplesmente lançou um produto e falou, tá aí, pessoal, isso aí é o meu novo telefone. Não, eles criaram todo um cenário por trás, a ideia quase mitológica, né, do Steve Jobs, né, da pessoa fundadora. Então, ou seja, perceba como esse trabalho está muito além do que o produto final. Né? Então, agora, tem um amigo meu que brinca, ele fala assim, se a Apple lançar qualquer tipo de produto hoje, se lançar qualquer coisa, as pessoas vão comprar. Se lançar um carro, as pessoas vão querer comprar. Por quê? Porque a marca já tem a marca já tem essa marca, né, de trazer experiência a partir disso. Enfim, a gente tem milhares de exemplos aqui em relação a isso. Então, acho que o mais fundamental do que vender os produtos, né, até estou sendo até repetitivo aqui, mas mais fundamental do que você vender os produtos é o que você gera no seu público a partir desses produtos. Mas eu sou um representante, eu não sou um fabricante, né? Às vezes eu sou representante de uma marca. Então, que tal você falar sobre essa marca? Né? Por exemplo, eu sou o Adidas Man também, eu gosto do Adidas. Sei porque os produtos me vestem melhor, me sinto melhor com eles. Então, eu sou praticamente um evangelista. Quando eu estou na dúvida entre comprar um Nike e comprar um Adidas, eu falo, acho que eu vou comprar no Adidas, mesmo que eu ache mais bonito o Nike. Por quê? Porque eu me sinto mais feliz, né, comprando aquilo, me sinto mais satisfeito com a marca. E tudo isso por quê? Porque por causa de futebol, por causa de um monte de coisa que está em volta. Ou seja, a marca está presente em tantas áreas da minha vida, que não só na venda final do tênis ou da camiseta que seja, que eu estou acostumado com ela. Então, a ideia do vendedor é trazer para o dia a dia do cliente essa necessidade. De falar assim, olha só, eu estou aqui presente, eu quero te ajudar, eu posso te trazer uma experiência melhor do que você teve em outras realidades. Né? Então, isso é fundamental. Eu já comprei uma vez, semana inclusive,
comprei um bolo de um cara que me mandou uma mensagem por WhatsApp. Olha só, ele falou, um colega meu falou assim, olha, eu tô fazendo uns bolos e tal, por causa dessa situação toda, você não quer comprar? E me mandou a foto. A hora que ele me mandou a foto, que eu olhei aquele negócio, eu nem queria, daí eu olhei e falei, nossa, cara, tá muito bonito isso aí, Dani. Tá bom, vai, vamos encomendar uma então. Ou seja, ele causou em mim uma experiência, né? Como eu já sei que ele tinha sido chefe de cozinha e tal, já sei a história dele por trás, falei, poxa, é confiável, né? Ou seja, o produto dele tem a qualidade, porque ele é um cara que tem cuidados, é um cara que eu sei que é capacitado. Então, ou seja, tudo isso envolve na hora da venda, não necessariamente passa o cartão aqui e tal, resolveu, pronto, né? E outra questão é o relacionamento que você precisa ter, você precisa criar, né? Eu tive um outro relógio e ele quebrou, né? Assim, ele descolou. E aí eu fiquei muito, muito triste, tal. Eu falei, caro, né? Eu falei, putz, eu queria comprar um negócio e tal. E eu entrei em contato com eles. Aí eles simplesmente me disseram assim, faz o seguinte, envia por correio que a gente vai te mandar outro. Aí eu olhei e falei, mas sem nada, né? Sem comprovação de que eu sou um cliente, sem nada. A gente vai te dar uma experiência de que, para a gente, é mais importante que você utilize o aparelho do que necessariamente o prejuízo, entre aspas, que a gente vai ter. É claro que eles não têm prejuízo, né? Mas vamos dizer assim. Então, eu como cliente falei, caraca, eu estou sempre assegurado de que se der algum problema com eles, eles vão resolver, né? Então, ou seja, tudo isso gera valor, tudo isso não é só o produto em si, né? É o que está em volta dele, toda essa história que se criou em volta da marca e dos produtos da marca. É uma Não sei se eu preocupação respondi. imensurável. Acredito que sim, mas é uma preocupação imensurável com o cliente, né? São ótimos exemplos como inspiração. Tem até um aluno seu aqui que está te elogiando um monte, o Robson. Ele é professor, diz que foi seu aluno e até hoje ele aplica as técnicas que você ensina. Segurar a molecada é difícil, né? E que, mediante a pandemia, ele falou que tem potencializado a utilização e que tem feito toda a diferença. A Letícia disse que respondeu que está ok. A gente tem mais uma última pergunta aqui, aí eu vou fazer uma última pergunta minha para você, que a gente já está se encaminhando para o final, tá? Ela mandou a pergunta como anônima, mas ela disse que tem uma loja de bijuteria em São Paulo e que o foco dela até então era a venda presencial. Mediante a pandemia, ela entrou em contato com esses clientes para fazer a venda online e eles dizem que preferem esperar a volta das lojas para poder ir até a loja. Tem alguma dica que você daria assim para quem tem esse mesmo cenário, que acredito que não seja só ela, porque o varejo de moda, muitas vezes, eles não são produtos de necessidade imediata, né? Uhum. Então, a gente tem visto algumas movimentações assim em relação a dar benefícios para influenciar o cliente a realmente realizar a compra. Então, você tem alguma dica para quem está tendo essa dificuldade, enfrentando esse desafio? Legal. Na verdade, assim, eu percebo que todas as objeções que os clientes têm, né, eu também vendo, né, então, estamos esquecendo que eu também sou um vendedor, né, sem querer, quase. Eu percebo que, assim, existem duas diferenças, tá? Uma é o cara que ele realmente tem a objeção clara, né, que é essa, tipo, não é para mim agora e tal. E tem esse cara que realmente se aproveita da utilidade da pandemia, entre aspas, né, para dizer assim, agora eu tenho uma boa desculpa para dizer para essa pessoa que eu não vou lá comprar. Então, acho que o primeiro é você identificar isso. Desculpa. Essa objeção, ela é uma objeção necessariamente real, no sentido assim, de que ela realmente prefere ir até a loja, ou que ela simplesmente não consegue lidar com a situação de não ter que pegar o produto, olhar. Porque se for a segunda, tem outras soluções que a gente pode fazer, né? Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, meu. Assim, eu tinha muita dificuldade de comprar roupas pela internet, tá? Roupas e calçados pela internet. Por quê? Porque eu pensava assim, cara, isso se não me servir, vai me dar uma dor de cabeça, vou ter que mandar isso lá pro correio, o correio vai demorar 20 dias para chegar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na loja mesmo. Né? Eu acho que boa parte da cultura do brasileiro específico, né? Fora a gente já tem um outro comportamento, né? Mas o que aconteceu? Um dia meu irmão falou para mim, eu não tinha essa cultura, ele falou, cara, meu irmão sempre me ajuda nas coisas aqui. Ele falou, não, tem uma opção lá no site, você entra, ele tem uns centímetros. Então, meça seu pé, e aí você vai ver lá qual é o seu número, e a chance de errar é mínima. Né? Poxa, eu não tinha pensado nisso. Ou seja, uma pequena solução simples que já derrubou praticamente toda a objeção que eu tinha em relação a essa compra. Então, talvez que o mercado de bilheteria é um pouco mais difícil, né, por conta você precisa realmente, né, tocar, ver ali, experimentar para você ter essa experiência, mas existem talvez outras maneiras de você fazer.
O lance é não desistir desse cliente. O lance é não falar assim, então tá bom, ele não está interessado, então não vou mais falar com ele, né? Não, continue ali naquela educação para ele, mostrando para ele que assim que a loja voltar, você vai estar esperando ele. Ou então crie mesmo esses cupons, né? Acho que os restaurantes estão fazendo bastante isso, né? Que é adiantar o valor e depois no final, lá quando voltar a pandemia, da pandemia, eles poderem consumir ali, como se fosse um vale, né? Um ticket. Então, criar essas culturas, talvez, de aproximação com o cliente, possam ajudar nesse processo, né? Eu conheço um pouco desse mercado, porque meu pai já vendeu também não só as bilheterias em si, mas os produtos, né? As pecinhas lá e tal. E ele tinha uma realidade de clientes específicos, que eram pessoas que queriam realmente que ele fosse loja a loja, mostrando todo o catálogo dele, tudo. Então, é aquela venda mais presencial, né? Assim, então, acho que a sacada é não só criar vales e programas de incentivo, né? Como também gerar justamente essa comunidade. Então, você pode mostrar para ele que, de fato, ele faz parte de um processo, que você também está com as dificuldades que ele está, mas que você conta com ele para algumas coisas, né? Então, existe um gatilho que a gente chama que é um gatilho de reciprocidade, né? Quando eu ofereço uma coisa para você, você tende a depois oferecer para mim de volta, né? Então, agora é a hora de oferecer. Solta, como diz minha mãe, né? Solta a linha da pipa, deixa a coisa aí. Daqui a pouco você segura e vai trazendo ele de volta. Então, oferece conteúdos, oferece produtos, oferece maneiras dele perceber que você é alguém que entende muito sobre esse assunto, né? E é claro que daí automaticamente isso vai se converter em vendas, né? Eu estou falando por quê? Dentro do meu processo eu estou fazendo isso, né? É claro que todo mundo segurou a carteira agora, né? Todo mundo meio que segurando um pouco a grana. O que eu estou fazendo, então, dentro do meu processo? Eu estou oferecendo conteúdos. Claro que é algo que é subjetivo, né? É muito mais fácil de você comercializar, mas eu estou oferecendo para mostrar o quê? Que eu sei, que eu entendo sobre esse assunto, que eu sou uma autoridade dentro do meu mercado, porque lá na frente, quando ele precisar decidir em quem comprar, certamente ele vai lá, esse é aquele cara que mandava aqueles conteúdos para mim. Então, ou seja, cria essa rotina mesmo de continuar mostrando os produtos, continuar criando essas promoções específicas, né? Tenta customizar o atendimento, né? Falar, oi, Rúbia, tudo bem? Nossa, eu sei que você gosta de produtos verdes, olha só que eu separei para você aqui. Então, tenta customizar. Acho que o mais interessante agora é você conseguir fazer isso, né? Sabe como que eu vendo o curso com esse lance de customização? Eu faço exatamente isso. Eu abro lá, quem está interessado no curso, tal. Aí, eu tô. Aí eu vou lá, olho, por exemplo, a Maria lá, vejo que ela trabalha numa agência de publicidade. Aí eu vou lá e falo assim, oi Maria, tudo bem? Nossa, que legal ter alguém de publicidade fazendo curso de storytelling. Eu também já trabalhei em agência e tal, não sei o que lá. Então, as informações são essas aqui, ó. Eu mostro para ela todas as informações, ou seja, eu me aproximo dela. Para criar justamente o que a gente chama de rapport, né? Essa identificação diretamente com o cliente final. Então, talvez agora seja a hora de tentar criar mais essa identificação, né? E aí oferecendo, customizando, trazendo coisas específicas, né? Trazendo elementos específicos para aquele cliente, talvez a conversão aumente. Ele fala, que legal, ela preparou essas ofertas para mim, né? Ela lembrou de mim. Então, isso pode ser muito interessante nesse momento aqui. Legal. Acredito que tenha contribuído aí com a dificuldade dela. Olhando mesmo para o mercado de moda, antes você citou sobre a foto do bolo, né? Trazendo isso para o nosso mercado, a foto também vende, né, Murilo? E existe uma grande possibilidade de você vincular essa história que você vai contar. Vincular a história que você vai contar, a abordagem que você vai ter, junto com a foto, né? Então não pode ser qualquer foto, é interessante usar a criatividade para isso também. E sobre o que você falou de conhecer um pouco mais sobre o cliente, eu super concordo, eu faço isso também. Hoje, tendo o nome da pessoa, você possivelmente vai encontrá-la nas redes sociais. E você consegue ver quem que é a família dela, o que ela faz nos finais de semana, onde que ela trabalha, como que ela se veste, qual que é o estilo dela. E isso para o mercado de moda faz todo sentido. Então, é também uma técnica que pode ser utilizada a favor, né, de toda essa metodologia que a gente está falando aqui. Murilo, então, para a gente se encaminhar para o final aí, eu gostaria que você comentasse quais são os principais erros, as principais falhas, assim, que você vê acontecer quando as empresas, as pessoas, elas decidem adotar o storytelling no dia a dia
no seu trabalho. E o que fazer para não cometer esses erros? Show, maravilha. Eu gosto sempre de falar quando a gente precisa alcançar determinadas pessoas, a gente precisa ter 5 pontos importantes aí, né? Eu não sou o cara dos 5 pontos, mas eu desenvolvi uma percepção que é o que as pessoas realmente gostam, como elas se sentem atraídas por algo. E eu queria trazer para vocês, né? Aqui para você tentar adaptar aí na sua realidade individual, né? Primeira coisa, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem como vendedor, que é justamente essa de gerar conexão, né? Ou seja, quando a gente está conectado não só com o vendedor, mas com uma marca, a gente acaba tendo mais facilidade na hora de você conversar ali com o seu cliente, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Eu imagino que boa parte das pessoas tenha assistido Marley e Eu, né? Aquele filme do cachorrinho e tal. Por que a gente se sente tão conectado com aquela história? Por que a gente acaba se sentindo quase que parte daquilo, né? Aquilo emociona a gente. Por quê? Primeiro, todo mundo tem, né? A maioria das pessoas tem cachorrinho, o cachorro é um animal indefeso, ou seja, essas identificações de fragilidade, elas estão também associadas a gente. Então, por isso que esse filme, essa história, faz todo sentido, né? Porque a gente consegue se conectar a partir disso. Como criar conexões? Né? A primeira coisa é pensar nos clichês universais, assim, quais são as coisas que as pessoas gostam normalmente dentro do seu mercado, né? Quais são os produtos mais vendidos, por exemplo? Quais são os sucessos aí, né? Quais são as coisas que já saem naturalmente. Por que não focar, então, nesses produtos? Né? Por que a gente não melhora a abordagem desses produtos? Por que a gente não identifica melhor? Né? Outra coisa é tentar entender que eu chamo de evento palavras, às vezes. Né? Você tem em relação aos produtos. Às vezes você vai atender uma menina de 15 anos que quer procurar o vestido para a formatura dela. Qual que é o sentimento que está nela ali? Né? Então, por que você não explora isso? Olha, você vai se sentir bem, talvez as pessoas vão olhar para você, enfim, né? Você tem essas técnicas de trazer as ser-humanidades à flor da pele, né? Você pode também atingir sentimentos reprimidos ali, né? Então, tipo, mostrar que existe uma outra perspectiva. Ah, você se sente cheinha? Então, peraí, eu tenho uma roupa aqui que eu posso te ajudar nisso aqui. Você não se sentir menos preocupada com isso, né? E aí dá aquela sensação ele me entende, né? Ele sabe o que eu estou passando. Então, isso é muito forte, essa conexão é muito forte. Nós temos algo em comum, né? E gerar justamente esse rapport, a gente chama, essa sensação de conectividade. Então, eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, eu já casei, então eu sei como que é ser noiva. Né? Então, você gera essa conexão. Isso é muito importante. O segundo ponto é entender o ponto de conflito entre o cliente. Óbvio que, como eu falei para você, o que é a venda? Né? É sempre alguém indo atrás de alguma coisa, enfrentando algum problema. Então, qual é o ponto de conflito? É o dinheiro, né? Talvez ele não tenha o dinheiro completo, então eu vou aparecer lá para você. Alguns clientes dizem, eu não acho que é para mim agora, né? Então, mais para frente eu vou ver isso. Não, mais para frente você não vai ter opção, porque mais para frente essa promoção não vai existir. Então, ou seja, você conseguir identificar ali quais são os conflitos, né, os conflitos específicos ali, né, o que está à flor da pele na pessoa na hora da decisão da compra, quais são as ansiedades, as angústias do cliente final, qual é o ponto de tensão que existe entre ele, né, qual é o processo que ele se engaja, qual é a maneira que ele se engaja. Então, se é uma criança, eu não vou abordar ele dizendo que a roupa veste bem ele. Vou dizer, olha só, que legal, tem o Batman aqui nessa roupa. Então, é a maneira como ele se engaja, né? Conflitos tem a ver com esses problemas comuns, assim, né? Todo mundo tem problemas comuns dentro do seu processo de clientes aí. Basicamente, deve ter 3 ou 4 tipos de problemas, né, de conflitos que os clientes têm, que você pode resolver. Ou é porque ele não se sente bem nas roupas de formatura, é porque... Então, dá para identificar a partir do seu time de vendas. Se você é um gestor, pergunta para a galera do time de vendas. Gente, o que as pessoas dizem quando elas experimentam? Quais são as sensações que elas têm? Como a gente pode trabalhar a partir disso, né? Então, o conflito é o segundo ponto. Esse segundo ponto é um ponto de surpresa, né? O que é esse surpresa? A gente chama no cinema de plot twist, né? Quando você está assistindo um filme, de repente ele muda completamente, você descobre que o cara que você não imaginava é o cara que matou a mocinha, né? Então, a gente chama isso de plot twist dentro dessa história de storytelling. Então, qual é a surpresa que você vai trazer para o cara, né? Vou dar um exemplo prático que a galera do mercado sempre pratica, né? O Netshoes, ele fala para você assim, olha, eu vou te entregar o frete em 20 dias, certo? Aí você fala, nossa, 20 dias é bastante coisa, né? Aí ele te entrega em 4. Aí você fala assim, meu Deus, que pessoal maravilhoso, olha, me prometeu 20, me entregou em 4. Ele já sabia que era 4, entendeu? Óbvio que ele sabia que o processo de logística dele é 4, mas ele quer gerar em você a sensação de surpresa. Caraca, eu não esperava por isso, que sensacional, que pessoal pontual, né? Então dá para a gente criar sensações
de surpresa. Ele tá esperando você atender ele de uma maneira específica, você vai lá e surpreende ele, né? Então, a surpresa tem a ver com essa quebra de ordem natural das coisas, né? Vou dar um exemplo para você. Quando eu trabalhei na Vivo já, então, né, de telemarketing. E era muito engraçado, porque quando o cliente entrava muito bravo, né, e frequentemente tinha, eu falava, olha, só um instante, vou fazer o seguinte então, senhora Ruth, fica tranquila, tá? Eu vou te atender. Eu só vou desligar o telefone quando eu conseguir resolver o seu problema ou quando encaminhar para alguém que pode resolver o seu problema. Pode ser? Pronto. Acabou. Aí a pessoa baixava o tom. Ah, tá bom, Murilo. Nossa, graças a Deus, cara. Por quê? Porque eu quebrei a expectativa dele. O que ela esperava? Alguém que ficava, senhor, vou te passar para mais aquela coisa toda de telemarketing. Então, você quebra essa expectativa dele a partir disso, né? Você destrói o óbvio. Ele tá esperando alguma coisa, vai lá e destrói aquilo, né? Isso também diminui o tédio, né? Quando tem mais surpresas você tem no atendimento, menos entediado o seu cliente que você vai falando. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o que eu chamo de inspiração, né? Ou seja, a capacidade que você tem de causar uma ação no seu cliente, de promover nele uma ação. Falar, cara, é o seguinte, você vai sair com esse carro daqui, bicho, as pessoas vão adorar você. Você vai olhar, você vai parar na garagem, seu filho vai querer saber seu carro novo. Você está promovendo nele uma ação. A partir dessa compra, alguma coisa na sua vida vai mudar, alguma coisa nos seus relacionamentos vão mudar, alguma coisa no dia a dia seu vai mudar. Então, você criando essa expectativa, né? Você tirando ele daquele cenário comum, levando ele para um ambiente diferente daquilo que ele tinha, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa melhor com um iPhone na mão, entendeu? Pode ser bobagem, mas me venderam isso, entendeu? E eu acreditei, porque no dia a dia eu consigo ver isso. Então, ter essa capacidade de gerar novas ideias, de promover a ação dos clientes, de criar um encorajamento a partir disso, né? Cara, vou fazer o seguinte, então, ó, compre isso aqui, se você não gostar, você pode vir trazer de volta aqui. O que eu estou fazendo com você? Vai lá, experimenta, tem uma experiência com isso, se você tiver uma experiência, você vai voltar. Que você vai voltar ali. Então, ou seja, criar essa inspiração nas pessoas. E por último, que eu sempre falo que é a relevância, né? Ou seja, o que é importante para ele, não o que é importante para mim como empresa, como vendedor, não é bater as suas metas do programa, o problema é o quanto você vai deixar ele satisfeito. O cliente que está satisfeito, ele volta 1000 vezes para fazer alguma coisa. E como que você gera essa relevância, né? Se preocupando com o interesse dele. Primeira coisa, ele está interessado no quê? É o que eu vou oferecer para ele, né? Se ele está interessado, não adianta. Senhor, quer dar uma olhadinha? Vou dar um exemplo, né? Esses dias eu fui com meu irmão no shopping, ele precisava comprar uma camisa preta lá para ir num casamento, numa formatura, e aí eu tava lá só tava acompanhando ele, né? Aí eu tava mexendo no celular, daí ele vendendo pro irmão lá, porque ele falou assim para mim, e eu zero interessado, porque eu já tava com a minha roupa certinha, bonitinha. Aí ele falou assim para mim, e para você, vai querer levar o que hoje? Não vai querer levar nada? Eu disse, não, obrigado, já tá certo minha roupa. E ele ficou insistindo. Não, mas pô, tem umas roupas legais aqui e tal. E aí aquilo foi me deixando desinteressado. Por quê? Porque eu já tinha mostrado para ele que eu não tinha interesse. Né? E ele continuou ali. O vendedor é assim, né? Na insistência. Na insistência, eu concordo. Tem um processo específico ali. Mas você precisa identificar primeiro. Qual é a razão que ele estava ali? Eu estava ali só acompanhando. Eu não tenho interesse em comprar nada nesse momento. Se eu estivesse ali olhando alguma coisa, né, meio curioso, tem interesse nele. Então, o que ele veio buscar, né? Quais são as coisas que ele mais costuma procurar, né? E um lance de timing também, né? Entender, poxa, a criança olhou mais de 2 vezes para aquele brinquedo, então ele está interessado, vou ali na mente dele, né? Então, ou seja, ter esse timing, ter essa perspicácia de observar o cliente. E tem outro, está atendendo uma pessoa, cara, atende aquela pessoa. Eu acho muito difícil você conseguir lidar com 1000 coisas ao mesmo tempo, você perde um pouco da personalização ali no dia a dia, né? E aí você se torna irrelevante para aquele cliente. Ele olha para você e fala, ele nem está me dando atenção aqui, né? E essa assim, eu sempre digo, o jeito mais fácil de você perder venda é você não mostrar interesse para o seu cliente. Esse é o jeito mais fácil. Ele pode até estar interessado em comprar, que na hora ele perde. E por último ali, também tem a ver com relevância, é falar sobre a verdade, né? Sempre falar com a verdade. Olha, cara, a gente não tem esse produto, ele vai chegar daqui 50 dias, né? Tá bom, vou resolver para você, eu te ligo quando chegar. Não, diga a verdade para ele sempre, né? Porque isso também gera valor, isso também gera essa relevância, né? Ele fala, putz, eu vou lá sempre comprar aquele cara porque ele me fala real, ele mostra, ele não tenta me enganar, ele fala para mim o que está acontecendo. Então, eu acho que esses são alguns pontos interessantes, assim, que a gente precisa ter, que são erros comuns que a gente acaba falando, acaba acontecendo no dia a dia, mas que na hora ali tenta resolver. Eu acho que eu ajudei de algum jeito aí. Muito, Murilo. Foi uma aula, na realidade. O nosso principal objetivo, o nosso propósito aqui é que a gente gere pelo menos uma ação, uma nova ideia que possa ser aplicada no varejo. E se isso acontecer, já valeu a pena a gente ter feito esse webinar, né?
Foi um compilado, assim, bastante rico, tá? Quero te agradecer imensamente. Agora eu gostaria que você passasse seus contatos para a galera ali no chat, como que as pessoas te encontram e também se você quiser falar rapidamente sobre o seu curso e deixar uma mensagem final para a gente fazer o encerramento, Murilo. Boa. Então é o seguinte, né? Agora do meu jabá, falei tanto de vender, né? Que agora. Não, tô brincando. Assim, eu geralmente trabalho já com storytelling, né? Porque criando essas situações para marcas, dando aulas, o curso. Hoje eu estou muito mais focado em educação do que necessariamente em atendendo, né? Empresas e tal. Porque por causa de demanda de tempo e tudo mais, então tem um curso que você pode encontrar lá no meu nome, muriloleal.com.br, tem uma abinha lá do curso, dá até para depois, se alguém quiser falar, olha, eu vim lá do Webinar e tal, eu posso até pensar em alguma situação especial aqui de preço mesmo, para a gente conversar, conversar lá. Eu tô em todas as redes sociais, no LinkedIn, Murilo Leal com 2 L's, no LinkedIn é um pouco difícil de eu responder, porque é muita mensagem, então ali é um pouco mais difícil. Eu acho que no Instagram é até mais fácil, que é Leal Murilo, né? Ao contrário lá, @Leal Murilo. Dá para a gente acompanhar lá, às vezes dá uma trocar uma ideia. Se você tiver alguma ideia, também eu estou totalmente disponível para conversar. Eu acho que uma das minhas funções na vida como professor, como influenciador, é justamente ajudar as pessoas a ter outras referências, né? A sair do lugar comum, vamos dizer assim, e encontrar mais possibilidades de vender. Então, esses são alguns links que tem aí, dá para a gente conversar. Se tiver alguma ideia, tiver alguma dúvida, alguma coisa para conversar, quiser mostrar alguma coisa para mim, talvez eu possa te ajudar de alguma maneira. Estou totalmente disponível aí. E obrigado para vocês também da Data System por ter me convidado, para a gente ter participado aqui. Ruby, obrigado, tá? Também pelo convite. A gente se tromba às vezes nas redes sociais aí, né? Então, fico feliz demais de poder saber que, de alguma maneira, estou ajudando e impactando pessoas por aí. Com certeza. Eu encaminhei o teu site e o teu Instagram aqui no chat para a galera seguir. Também encaminhei o Show de nosso. bola. Murilo, mais uma vez, em nome da Data System, muito obrigada. Eu tenho certeza que hoje você contribuiu aí com conhecimento para o varejo de moda, tá? Calçados e roupas aí, que é a nossa especialidade. Vamos ver se em breve a gente volta, talvez com conteúdo mais avançado. Eu vou encaminhar um e-mail para todos os participantes com a gravação desse webinar e também com os seus contatos. E a gente se vê em breve. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Até mais. Se precisar, eu estou aqui. Um abraço.